bem-vindos de volta ao curso. Hoje nós vamos trabalhar com mais uma aula da disciplina Educação Especial Inclusiva, Avanços e Desafios. Particularmente, nós vamos tratar de crianças e jovens com necessidades especiais na escola, pensando, refletindo sobre a dialética exclusão e inclusão. Na última aula, vocês discutiram quais são as definições. Quem é que se encaixa dentro da definição de criança com necessidades especiais? Particularmente, nós fizemos o recorte das crianças com deficiência, com transtorno e com algum quadro que requer uma necessidade educacional especial para você, professor, trabalhar junto na escola. Mas esse processo a gente tem visto que ele é controverso, como já nós falamos. Ele é tenso, ele é cheio de contradições e com diferentes perspectivas. E aí, resgatando a forma de pensamento do professor Nilson Machado, nós vamos trazer essa ideia para poder pensar o processo de inclusão dentro de uma lógica da complexidade. E pensar dentro da complexidade é entender que existem várias perspectivas, vários atores, instituições, elementos históricos, culturais que se entrelaçam. E a gente poderia abordar vários deles. Por exemplo, a gente vai abordar nessa aula de hoje 4 perspectivas dentro desse campo. Perspectivas que nem sempre estão em sintonia entre si. A perspectiva dos familiares, a perspectiva do professor, o ponto de vista da coordenação e direção da escola e o ponto de vista, a perspectiva da criança com necessidades especiais. Para isso, nós vamos trazer 3 entrevistas para poder ouvir o que é que os familiares, professores, coordenadores podem estar trazendo de reflexão para esse processo. Vamos a eles. Meu nome é Carla, sou mãe do João Pedro, que tem 6 anos. Eu faço parte da Associação de Síndrome de Down de Ribeirão Preto, a Ribidown. E o que a gente tem observado com relação à inclusão é que as escolas algumas escolas ainda têm recusado a matrícula de crianças com necessidade educacional. Mesmo após 16 anos da LDB, alegando não estarem preparadas, né? A maioria das escolas recebe as crianças com necessidade especial, mas a gente observa que também não estão preparadas. O que a gente questiona, afinal, o que é estar preparado, né? Já que a educação de crianças com necessidade educacional especial deveria ser como a das outras crianças que vão para a escola para aprender. O que a gente vê é que em algumas escolas as crianças são incluídas nas salas regulares, mas ficam na classe sem nenhum suporte dos professores, né? Eles acabam que, depois de várias tentativas, mudando de uma escola para outra, acabam desistindo de estudar. Em outras escolas, a gente observa que existe uma inclusão que a gente diz como social, porque a criança está super adaptada na sala de aula, tem vários amigos, participa de todas as atividades extracurriculares, fica vários anos na escola, mas se forma, conclui sem ser alfabetizada, por exemplo. O que eu acredito, na verdade, o que falta na educação dessas crianças com necessidade especial é um olhar para a capacidade delas, para as habilidades delas. E que precisa ser feito muitas vezes é mudar o contexto em que elas estão inseridas. E a forma de ensinar. Às vezes é necessário algum tipo de adaptação, mas o mais importante é essa atenção para a criança mesmo, para a necessidade da criança. Ou seja, cabe ao professor, eu acho, perceber essas necessidades e dificuldades das crianças para pensar em estratégias para atingir seus objetivos. Vale lembrar que esse trabalho só é realizado com sucesso se a escola consegue fazer essa parceria com a família dessas crianças, né? O trabalho junto com a família é que a gente consegue atingir um sucesso na educação delas. A maioria de nós, professores, temos vivenciado no nosso dia a dia a inclusão no ensino regular de crianças com necessidades especiais. Essa inclusão implica alguns desafios para o professor. Há 3 anos atrás, eu trabalhei na rede pública estadual com uma turma de 4ª série. E nessa turma tinha um aluno com 15 anos, uma turma de aluno que tinha 15 anos na 4ª série. Então eu procurei a diretora para tentando entender como que esse menino está há 8 anos nas séries iniciais. E ela me disse
disse, ele tem deficiência mental e a família dele inteira tem deficiência mental. Só que ela usou os termos mais pejorativos para estar falando disso. E eu percebi no discurso da direção, da coordenação no geral, um discurso uma naturalização da deficiência. Então eu procurei no registro desse aluno, na secretaria, e eu verifiquei que ele ingressava na escola, se matriculava e logo abandonava a escola por motivos diversos. Depois voltava no ano seguinte. Então, esse início de ano, que eu trabalhei com esse aluno, eu procurei o apoio do professor itinerante, que já conhecia o caso, então, infelizmente, não pôde estar dando maior apoio, maior orientação. Procurei a sala de recurso. A mãe do aluno dizia que ele não podia frequentar em outro período, porque ele não conseguia acordar de manhã. E logo a mãe procurou a escola, pediu a transferência, porque, novamente, o aluno ia sair da escola, ia mudar de cidade. E a gente orientou para a cidade que ela fosse morar, para que ela matriculasse o aluno na escola. Mas, infelizmente, não foi possível acompanhar a trajetória escolar desse menino, que, infelizmente, é uma história de fracasso escolar. Considerando todo esse contexto, né, das nossas escolas públicas, que o professor não está sendo preparado, que não tem uma estrutura adequada, sala numerosa, eu acredito que a gente tem que pensar em possibilidades para estar garantindo a educação dessa criança, né, com necessidade especial, que é um direito dele. Então, eu acredito que a gente tem que pensar em possibilidades como estar conhecendo melhor esse aluno, suas necessidades, mesmo porque até o aluno que a gente considera que é dito normal, esse aluno também, os alunos não aprendem todos ao mesmo tempo, eles aprendem com estratégias diferenciadas. Então, quando necessário, quando a gente estiver falando nas necessidades especiais, a gente tem que procurar todas as possibilidades de recurso de apoio, do professor especialista para estar orientando, do professor do ensino itinerante, da sala de recursos, de outros profissionais, está estabelecendo uma parceria com a família, e inclusive porque esses recursos, esses apoio pedagógico, é uma garantia por ele. Então eu acredito, inclusive, que quando o aluno, a gente recebe uma criança com necessidade especial na nossa sala de ensino regular, a princípio a gente se sente segura sim, e talvez essa segurança se deva ao fato de que a gente não convive com as pessoas diferentes, não convive na escola, no trabalho, no ônibus, e a gente não convive porque eles estão excluídos socialmente, e a escola, ela não tem cumprido o seu papel social, que é ensinar. Então, a escola precisa estar repensando, está sendo modificada para oferecer um ensino de qualidade e garantir a permanência desses alunos no ensino regular. Como coordenadora, eu acompanhei, como coordenadora de uma escola de ensino fundamental e de educação infantil, eu pude acompanhar alguns casos de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. E pude ouvir, não é, os diferentes envolvidos nesse processo, né, tendo essa função de articular esses diferentes pontos de vista, e pude acompanhar um pouco quais são os desafios para cada um. Né? Para o professor fica muito forte essa sensação de que ele não está preparado para esse processo, de que ele não tem experiência nem de vida, nem um repertório na vida, ou nem uma formação, né, na faculdade, uma formação continuada que o ajude, o apoie nesse processo. A sensação de que o seu papel como professor aí se restringe muito mais à socialização, sociabilidade da criança do que o desenvolvimento, né, cognitivo, o investimento nas aprendizagens, o que eu acho que é um mito, a gente vai poder discutir isso também em outros momentos. Então, esses são os desafios para o professor. Para as famílias, muitas vezes, há uma sensação grande, né, um receio e uma dúvida se colocar o seu filho numa escola aí, regular, né, que seria uma escola regular, se é o melhor para essa criança. Né? A sensação de que ele não está sendo bem aceito, não está sendo bem visto, uma dúvida se esses profissionais que vão atender estão de fato preparados, disponíveis, investindo nesse processo. Essa é uma dúvida grande para as famílias. Os profissionais da saúde que devem se comprometer, que devem apoiar também, não é, esse processo, seja apoiando as famílias como os professores, também têm aí suas dificuldades porque estão acostumados a lidar com essas crianças em outro contexto, em outro ambiente, né, geralmente nesse ambiente clínico, e ali naquele ambiente escolar
vão se deparar, né, com outros desafios, com outras necessidades e vão precisar aprender também com essa experiência. E a gente tem aí as crianças, né, que estão vivendo este processo, seja a própria criança que tem uma necessidade educativa especial, sejam as outras crianças do grupo. Muitas vezes no processo a gente fala mais do ponto de vista aí dos adultos, dos profissionais, e tem pouco espaço para observar e para ouvir as crianças, né, que estão vivendo ali. E muitas vezes para os adultos o desafio parece que é muito maior e as crianças encontram soluções, têm estratégias para resolver situações de uma maneira mais tranquila, mais simples. E é importante que nesse processo a gente possa ouvir, perceber, observar quais são de fato os desafios que estão postos para as crianças, né, como elas lidam com essas dificuldades e poder apoiar, poder acompanhar de fato, instrumentalizando o grupo, aprendendo acima de tudo. Acho que esse é o grande desafio para todos, é realmente aprender e viver esse processo de uma maneira produtiva e interessante, investindo e apostando que esse é o caminho. Tendo visto essa diversidade de posicionamentos, alguns em conjunção e alguns em conflitos, como é que isso se reflete na prática, no cotidiano de muitas, mas muitas crianças que estão dentro da escola, dentro da sala de aula regular? Vamos trazer um caso que reflete, espelho do que acontece com muitas crianças aí no campo da escola. Essa é uma criança, se vocês olharem para a menina que está no centro da tela, ela é uma criança que tem paralisia cerebral, ela tem algumas limitações de membros, de pernas e braços, mas é uma criança que tem um cognitivo preservado, ela fala, ela entende, ela tem uma competência social importante. Mas as pessoas, quando veem, muitas vezes, alguém com necessidade especial, alguém que tem alguma deficiência, a deficiência, que é uma parte da vida da criança, ela passa a ser o todo. E essa criança passa a ser vista como inteiramente deficiente. No caso dessa menina, ela estava incluída na escola, ela participava de uma série de atividades, mas ela participava de uma maneira em que ela ficava retraída, retirada para a beirada das atividades mesmo que ocorriam. Nessa imagem, nessa cena que vocês estão vendo, essa criança ela ingressa na sala antes dos outros, enquanto todas as outras crianças, que vocês podem ver do lado esquerdo da tela, elas esperam para que a criança com necessidades especiais entre num ritmo diferente, sente num lugar diferente, é um lugar específico para ela e que inclusive é fora, longe de onde as outras crianças estão sentadas. Mais do que isso, a essa criança, que é vista como integralmente deficiente, a ela não é dado voz. Por ela ter problemas motores e ser considerada inteiramente deficiente, a ela não é perguntado o que ela quer, o que ela acha, como é que ela gostaria de participar, e quando ela fala, ela não é ouvida. O que a gente vê nessas situações é uma situação muito triste, porque a criança entrou na escola, faz parte do contexto escolar. No entanto, ela está excluída dentro da escola. E isso é o que a gente tem visto, de um modo geral, nas falas e nas vivências de uma série de professores, famílias e crianças que estão ingressando, pondo seus filhos para participarem da escolaridade regular. Essas crianças entram na escola muitas vezes sem que o próprio professor saiba que vai receber um aluno com necessidade especial. Então é uma classe que é montada com cara de homogênea, sem dar especificidades do alunado que tem ali dentro. E só com o tempo é que essas crianças vão sendo vistas, consideradas, e as suas especificidades vão sendo verificadas, desde questões motoras até questões cognitivas, visuais, auditivas. Só que essa situação, ela tem sido lidada de uma maneira muito difícil pelo corpo
escolar, não só do professor, porque não é um problema só do professor, é da escola como um todo. E pelas dificuldades que impõe, essas crianças vão sendo desaparecidas no meio das outras. Elas vão ficando misturadas com as demais, homogeneizadas com as demais, perdendo as suas especificidades, as suas necessidades particulares que teriam que estar sendo atendidas para ela ter uma permanência na escola. Ela vai ficando, então, uma inserção dentro da escola, só que numa situação em que ela está incluída, mas de uma maneira excludente. Ela passa do visível ao invisível. Ela passa de fora da escola, de uma exclusão escolar, para estar dentro da escola de uma maneira excludente. E o que se coloca é como é que fica isso em termos da aprendizagem. Como é que fica para o professor trabalhar com essas crianças que vão sendo tornadas invisíveis e homogeneizadas nas suas diferenças? Como é que faz? O aluno vai sendo visto como um aluno que não tem condições de avançar na escolaridade. É um aluno que passa a ter dificuldade de aprendizagem e é visto como tendo um baixo recurso de ensino-aprendizagem. Mas a gente, dentro do paradigma que a gente começou falando, do Nilson Machado, de considerar a questão dentro da noção de complexidade, a gente tem que passar para mudar o foco do olhar. E aí, para pensar em ensino-aprendizagem, pensando não só as crianças com necessidades especiais, mas pensando o processo de ensino-aprendizagem, a gente não pode mais focar o olhar na criança, a gente não pode focar o problema como vindo desse sujeito que tem alguma diferença, alguma coisa que é considerada como deficiência, e passar a olhar essa criança com suas especificidades na relação com o professor. O foco tem que ser na relação com o professor, eu tenho que saber como é que, junto comigo, dentro de uma classe, nós vamos dar conta do ensino-aprendizagem dessas crianças com necessidades especiais. Então, nós temos que passar a pensar em ensino-aprendizagem, novamente, não só para crianças com necessidades educativas especiais, para poder pensar ensino-aprendizagem dentro da relação professor-aluno, porque é através dessa relação é que se tem reciprocidade, mutualidade, bidirecionalidade, em que um vai estar ajudando a constituir o papel do outro. Evidentemente que a gente tem que ter noção de que o professor não está ali no vácuo, mas ele está junto com o aluno dentro de um contexto escolar com características específicas dentro de um momento histórico que vai trazendo questões de educação de formas inclusive variadas e contraditórias. Como é que a gente lida com isso? E aí uma das perguntas que tem sido feita, pensando especificamente no professor nesse momento, nessa aula, é pensar se, dentro desse contexto, em que uma criança com necessidades especiais entra dentro da sala de aula, em que ela passa a fazer parte e que tem as especificidades, como é que o professor lida com ela? Ele trabalha a relação dele com essa criança de uma maneira como ele trabalha com outros alunos, ou essa relação também é diferenciada? As características afetam o processo de ensino-aprendizagem que essa criança vai passar? O que os estudos têm mostrado é que sim, o professor, de um modo geral, tem dificuldades para lidar com a criança com necessidades educativas especiais. Por se dizer não preparado, por ter preconceitos, por se dizer desamparado, desmotivado porque não sabe como fazer a criança avançar em termos da aprendizagem, o professor dirige-se menos a essas crianças, dá menos atenção e quando faz, é muito mais no sentido de uma repreensão, de controlar o comportamento, de fazer algum comentário muitas vezes negativo. Um outro momento em que esse professor se dirige a essa criança, muitas vezes pelo descrédito, pela não confiança de que essa criança vai aprender, ele trata as outras crianças em relação ao conteúdo escolar específico e vai lidar com essa criança com necessidades especiais num sentido de ter uma atividade alternativa, fora do conjunto do que a classe está conduzindo. Novamente, mais uma vez,
colocando essa criança alijada no fundo do contexto escolar, do aprendizado escolar comum que está sendo feito pelo grupo. Isso é uma situação de contraste e de conflito. Nós temos uma realidade brasileira que tem apontado cada vez mais a importância, a necessidade de que esses alunos, que o conjunto do alunado, que o conjunto das pessoas da população tenham direito à escolaridade, de modo a garantir um futuro que lhe dê uma possibilidade de cidadania que seja respeitada e seja proveitosa. Só que, no contraponto disso, apesar das legislações, de uma série de regulamentações, inclusive instrumentalizações que têm sido feitas junto à sociedade, ainda se tem uma cultura que é de exclusão. Exclusão realmente fora da escola, como nós vamos ver quando formos analisar os dados do MEC, ou uma exclusão mesmo da criança estando dentro da escola, o que a gente tem chamado de uma inclusão perversa, ou de uma dialética exclusão-inclusão. É importante, então, a gente fazer uma reflexão sobre como é que esse processo está se dando e poder pensar os vários elementos, porque não é um problema específico do professor. O professor está sendo reflexo de quem para poder estar se colocando dessa maneira. A escola, ela responde a quê para poder estar agindo de uma maneira excludente em relação à criança. É sobre isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Até lá e a gente se vê.